Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu servo Jesus Cristo. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência, e temos feito aqui uma série de estudos sobre as orações na Bíblia. Já falamos sobre o Pai Nosso, já falamos sobre a oração de Paulo pedindo entendimento espiritual, e hoje depois falamos da oração de um sofredor, e hoje eu quero falar sobre a oração de uma igreja perseguida. A igreja cristã, logo nos primeiros anos de sua vida, logo após a morte e ressurreição de Jesus, sofreu uma grande perseguição por parte das autoridades romanas e notadamente das autoridades judaicas, os escribas, sacerdotes, saduceus, os capitães do templo e assim por diante perseguiam a igreja. Antes disso, porém, deixa eu dizer para você que se você não é assinante do canal, por favor, se inscreva, clique no sininho para você receber as notificações de quando aparecem vídeos novos e compartilhe nas suas redes sociais. E deixe o seu joinha lá. Deixar o seu joinha é muito importante para que o Google entenda que o canal tem relevância, que é importante e que isso ajuda na divulgação do canal e, consequentemente, do reino de Deus. Muito bem, vamos ao texto bíblico. O texto está em Atos capítulo 4, versículos 23 até o versículo 31, que diz assim: Uma vez soltos era Pedro e João. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Dissestes por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Abre aspas, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Fecha aspas, essa citação que eles estão fazendo de Davi. Porque de fato nessa cidade Herodes e Ponto Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu servo Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Por que Pedro e João foram presos? Começou essa história quando eles iam para o templo na hora da oração, e tinha um mendigo coxo à porta do templo pedindo esmolas. E Pedro disse assim: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante-se e anda. E o coxo andou, o paralítico andou. E então correram as multidões para ver o que estava acontecendo, porque viram e conheciam o paralítico.
agrupou um grande número de judeus, de gentios do pátio do templo, e então Pedro fez uma grande pregação ali. E diz o texto que houve um acréscimo de 5.000 pessoas naquele dia. E então Pedro e João são levados perante as autoridades judaicas, né? As autoridades, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E mais adiante diz os anciãos do povo também. De modo que eles foram interrogados, querendo saber em nome de quem faziam isso, e a pessoa que tinha sido curada estava junto com eles não podiam negar que tinha acontecido um milagre, e então eles são soltos, são advertidos para não falarem mais a respeito do nome de Jesus, e eles disseram: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, porque não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E eles continuaram a pregar. Bom, chegados à igreja, entre aspas, enfim, quando eles se reuniram, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que tinha acontecido e como os sumos sacerdotes e as autoridades judaicas tinham ameaçado eles e lhes proibido de falar em nome de Jesus. O que a igreja fez? Diz assim que o versículo 24, ouvindo isso, a igreja, os irmãos, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. E me chama muita atenção aqui o tipo de oração que eles fizeram, porque quando nós falamos em oração, nós lembramos normalmente de fazermos pedidos, né, das nossas súplicas, né? Às vezes lembramos de dar graças a Deus por algumas coisas, né? Mas a maioria das nossas orações são orações que eu diria egoístas, que se encaixam naquilo que Tiago falou, que pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes nos seus próprios deleites ou prazeres. De modo geral, nossas orações são assim, orações egoístas, né? Mas a oração desta igreja aqui, eles nem oraram pelo Pedro e pelo João ou pelo paralítico que tinha sido curado, nada disso. Primeiro eles reconheceram a soberania de Deus e a palavra de Deus dita pelo Espírito Santo no Antigo Testamento, que eram as escrituras que eles tinham naquele momento. Olha só, versículo 25, 24 ainda, a parte B do versículo diz, como é que foi a oração deles? A primeira coisa que eles pediram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Reconheceram a grandeza de Deus e reconheceram que Deus é o soberano Senhor da terra, do universo, porque tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Esse reconhecimento de Deus como possuidor de todas as coisas e criador de todo o universo é de fundamental importância nas nossas orações, para nós nos vermos quão pequenos nós somos diante da grandeza de Deus, desse Deus que é grande, santo e temível, né? Então eles primeiro reconhecem essa soberania de Deus, e depois no versículo 25 eles reconhecem a inspiração das Escrituras Sagradas pelo Espírito Santo. As Escrituras Sagradas, volto a repetir, era a lei, a Torá, os Salmos e os profetas na época de Jesus. E então eles citam o que Davi, o salmista Davi tinha dito. E eles dizem assim: disseste, que Deus disse por meio do Espírito Santo, por boca de Davi. Meio Espírito Santo, boca de Davi. Nosso pai, teu servo. Se consideravam filhos de Davi. E diz assim: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Isso é o que o Davi já dizia lá nos seus salmos. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Muito interessante, reconheceram a autoridade das Escrituras, a inspiração das Escrituras,
e reconheceram que aquela escritura era a palavra de Deus e que para fazer todo esse reconhecimento, essa igreja aqui que tinha recém-nascido, né, era uma igreja que conhecia as escrituras do seu tempo. Muitas vezes as nossas orações são tão egoístas porque nós não conhecemos as escrituras do nosso tempo, do que nós temos revelado. Nós entendemos, nós cristãos, entendemos que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. E para que nós possamos orar corretamente, nós precisamos conhecer a palavra de Deus corretamente também. Até porque Paulo, na sua teologia, diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eles citam a inspiração das Escrituras e reconhecem que essa Escritura foi inspirada por Deus. Muito interessante isso. Primeiro eles reconhecem a soberania de Deus, depois eles reconhecem a inspiração das Escrituras, né? E o que chama atenção, eles conheciam as Escrituras, citavam de cor até nas suas orações, né? E nesta oração especificamente, de modo que é importante que nós conhecermos as Escrituras para que possamos orar corretamente. Aí o versículo 27 repete isso que o salmista tinha, aspas, profetizado. Porque de fato nessa cidade era Jerusalém, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios eram os não-judeus, e gente de Israel, os judeus, se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Reconhecem que Jesus é filho de Deus, é o servo de Deus, que foi ungido por Deus para vir à terra e salvar a humanidade. E diz no versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles se juntaram contra o seu santo servo Jesus, mas eles reconhecem a soberania de Deus novamente assim, porque ele diz que eles se revoltaram, se juntaram contra o teu servo Jesus para fazer cumprir o teu propósito pré-determinado. Muito interessante isso também. E daí, sim, ele não vão nem fazer um pedido específico. O Senhor cessa a perseguição. O Senhor castiga aqueles homens judeus que estão nos perseguindo. Nada disso. Versículo 29 diz, agora, Senhor, e a palavra Senhor aqui continua naquela ideia de soberano Senhor, de reconhecer que Deus é Senhor do universo. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles. Fica ciente, eles estão nos ameaçando. E Deus já sabia disso, com certeza. E concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Olha o pedido que eles fazem. Olha para as ameaças dele. E eles não pedem, tira a perseguição de nós, né? Faça com que eles não nos persigam. Não, eles dizem, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Muito significativo isso. O pedido deles é para que eles tenham forças, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia. Eles pedem ousadia do Espírito Santo para continuarem pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Diante da perseguição, eles não se encolhem, eles não deixam se abater e oram para que Deus conceda ousadia para eles continuarem pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E aí o versículo 30 diz, enquanto nós fazemos isso, enquanto estendes a tua mão, a mão de Deus, para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Reconhecem aqui que não são eles que fazem os milagres, que não são eles que têm o poder, mas que Deus tem o poder,
através do seu Espírito que habita na nossa mente. E ele diz, então, nos dá ousadia para que nós continuemos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, né? E enquanto nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, tu estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Os milagres que aconteciam no Novo Testamento eram milagres que aconteciam em nome de Jesus, e para demonstrar, deixar muito claro para aquela sociedade judaica que Jesus era divino, que Jesus era o Messias esperado. Para comprovar a divindade de Jesus Cristo, ele fazia muitas curas, sinais e prodígios, né? Através do teu santo servo Jesus. E muito interessante, porque diz que tendo eles orado, né, certamente eles fizeram oração, diz aqui, levantaram a voz, fizeram uma oração em voz alta, e quando eles acabaram a oração e disseram amém, assim seja, né, diz o texto, versículo 31, que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Se tem alguma coisa que nós cristãos hoje precisamos, é fazer um pedido desse, de ousadia para continuar anunciando a palavra de Deus. E se Deus quiser ou não quiser, ele continua fazendo curas, sinais e prodígios. Eu creio em milagres e creio também que Deus faz isso nos dias de hoje, né? Mas a tarefa principal é ousadia para continuar anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E nos nossos dias faz-se muito necessário que preguemos o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, não a religião, mas a espiritualidade do Evangelho da graça de Deus, para que nós tenhamos um relacionamento espiritual com Deus. Para isso, nós precisamos conhecer as Escrituras e precisamos nos colocar de joelho em oração para que nós possamos receber cada vez mais ousadia por parte do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Que essa seja a sua oração. Reconhecer que Deus é soberano, reconhecer a inspiração das Escrituras, né? Reconhecer que Jesus é divino, que Jesus veio em carne. E então, me dá ousadia, Senhor, para eu continuar anunciando este Evangelho da graça de Deus. Não estou falando de religião, estou falando de Evangelho da graça de Deus. Estou falando de espiritualidade, de relacionamento com Deus. E quando eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho relacionamento com o próximo. Esse é o Evangelho da graça de Deus. No meu relacionamento com o próximo, eu vou cuidar do próximo, amar o meu próximo como a mim mesmo. E então, assim se dá a vida da igreja, né? Com ousadia, anunciando o Evangelho. Se Deus quiser, Ele faz milagres e prodígios, né? Mas nós precisamos continuar anunciando a palavra de Deus. E esse anúncio da palavra de Deus implica em aprender a amar e acolher as pessoas ao nosso redor do jeito que elas são. Muito obrigado por me ouvir e que você tenha ousadia para pregar o Evangelho da graça de Deus. Muito obrigado.